Deputados aprovam o texto principal da proposta que altera a forma de exploração do pré-sal. O governo se articula para aprovar a PEC que limita os gastos públicos, criticada por movimentos sociais em manifestação aqui na Câmara. E esta edição destaca também: o relatório da medida provisória que muda o setor elétrico é aprovado na comissão mista e está pronto para ir a plenário. No terceiro episódio da série especial sobre as 10 medidas contra a corrupção, você vai ver quais são as propostas para diminuir a lentidão da justiça brasileira, que acaba provocando a prescrição dos crimes de colarinho branco. Bom dia em Brasília, 2h52. O Jornal da Câmara começa agora. Acabou agora há pouco a sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores se reuniram para analisar várias propostas, entre elas a que trata da liberação de créditos suplementares e que libera recursos para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A repórter Dini Moraes acompanhou as votações e tem as informações. Olá, Dini. Bom, mais uma vez ficou para depois essa votação aí da proposta que libera recursos para o FIES, né? Isso mesmo, Jaciene. Na verdade, ficou até feito um acordo com o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, para ele pedir para o presidente Michel Temer editar uma medida provisória a esse respeito. Mas a sessão do Congresso Nacional, só ela durou 5 horas. Tudo isso por causa de uma obstrução feita pelos partidos de oposição que não queriam o término da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei que traz regras para a elaboração do orçamento do ano que vem e já traz algumas das regras que estão previstas na proposta de emenda à Constituição, que estabelece o teto de gastos públicos. Essa proposta da PEC, do limite de gastos, a oposição não concorda. Então, isso já faz parte do processo de obstrução que essa proposta vai enfrentar no plenário na semana que vem. Vale lembrar, então, que, no final das contas, a LDO acabou não sendo votada por falta de quórum, tanto de deputados quanto de senadores. No final das contas, ficaram ainda faltando 2 vetos presidenciais e 9 projetos de liberação de dinheiro adicionais para vários órgãos públicos e, entre eles, o Ministério da Educação, que está prevista a liberação de cerca de mais de R$1 bilhão para o FIES e para a realização do Enem. Essa votação, então, ficou para depois e não há data ainda para que ela seja concluída. Os deputados e os senadores só concluíram a votação de 5 vetos presidenciais. Agora, Dini, esta quarta-feira também foi um dia de votações importantes aqui na Câmara, não é isso? Foi sim, Jaciene, e teve a votação da proposta que muda a lei do pré-sal. Essa votação foi uma votação bastante longa também, que só essa votação durou cerca de 6 horas, isso porque a discussão já tinha sido feita na segunda-feira. No final das contas, o placar ficou em 292 votos favoráveis à proposta que tira da Petrobras a obrigatoriedade de atuar em pelo menos 30% em cada bloco de exploração do pré-sal e 101 votos contra, com uma só abstenção. Mas a votação não foi fácil e por vários momentos da sessão foi bastante tenso. Vamos ver a reportagem. Nesta quarta-feira, o plenário retomou a análise do projeto que muda a forma de exploração do petróleo na camada pré-sal. A proposta acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração com pelo menos 30% em cada bloco. Dizer que a Petrobras está quebrada, mentira! A Petrobras tem hoje a 3ª maior reserva de petróleo do mundo. A Petrobras desenvolveu tecnologia de exploração, é a maior capacidade tecnológica de exploração em água profunda. A Petrobras não tem capacidade para exercitar a obrigação que o regime de partilha impõe a ela. Ela mal dá para andar com as próprias pernas, quanto mais para responder pela exploração de cada bloco com 30% dos investimentos. O que mais se viu durante a sessão foi a apresentação pelos adversários da proposta de uma série de recursos para atrasar ou impedir a votação. Eu gostaria de convocar os senhores deputados, senhoras deputadas, para que compareçam. Nós estamos numa sessão extraordinária discutindo matéria importantíssima para a vida nacional, que é o pré-sal. PT muda para obstrução. O PT muda para obstrução. Silvio Costa com a palavra. A rede entre obstrução, presidente. Pessoal em obstrução.
Como se pôde ver, o dia foi longo aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Para você ter uma ideia, a primeira sessão começou às 9 horas da manhã. E então, ao longo do dia, por volta da 1h da tarde, começou uma outra sessão que votou a proposta de urgência, na votação da proposta que muda as regras para quem tem dinheiro no exterior mantido sem declarar a Receita Federal. Essa proposta era para ter sido hoje, agora foi votada a urgência, foi aprovada a urgência dela, só que o texto em si vai ser votado só na semana que vem, a partir de segunda-feira, Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações. O governo se articula em busca de apoio para aprovar aqui no Congresso a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Nesta quarta-feira, as negociações começaram com um café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Mas deputados da oposição e movimentos sociais também se mobilizam para impedir a aprovação da PEC. A principal crítica é em relação aos gastos com saúde e educação. O auditório Nereu Ramos da Câmara ficou lotado. Representantes de movimentos sociais vieram de várias partes do Brasil dizer não à aprovação da PEC 241. A proposta que altera a Constituição Federal limita os gastos públicos por 20 anos. O ato contra a proposta recebeu o apoio de parlamentares da oposição. Eles afirmam que o governo quer congelar gastos em áreas prioritárias, como saúde e educação. Essa é a PEC que eu chamaria do absurdo, porque ela trabalha com a ideia de um longo prazo de 20 anos, ou seja, nós vamos legislar para deputados que virão depois de nós e contra o povo por 2 décadas, na medida em que se congela o investimento, e eu chamo de investimento e não gasto, em educação, saúde, na remuneração de servidores, enfim, é um absurdo total. Nós não podemos ficar de braços cruzados. A nossa tarefa é árdua, tanto para dialogar com o conjunto da sociedade, do que isso significa, quanto para denunciar o que está acontecendo e pressionar os parlamentares, porque eles darão um golpe contra os brasileiros e as brasileiras. O relatório do deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, já foi apresentado nesta terça-feira na comissão especial que analisa a PEC. Pelo texto, nos próximos 20 anos, os gastos do governo federal ficam limitados à variação da inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado nos 12 meses encerrados em junho do ano anterior. Este indexador poderá ser mudado por meio de um projeto de lei complementar apenas no 9º ano de vigência do novo regime. Se aprovadas, essas regras passam a valer a partir de 2018. No ano que vem, a regra será diferente. O teto de gastos deve ser reajustado em 7,2% sobre os gastos realizados em 2016. Nesta quarta-feira, deputados da base de apoio ao governo se reuniram num café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os líderes do PSDB e do Democratas defenderam a aprovação da proposta. Se não fizer o controle do gasto, o país não aguentará. Não terá recursos daqui a 4, 5, 6 anos para pagar nem funcionários nem aposentados. Por isso é que é importante encontrar soluções, e nós já encontramos soluções. Não terá qualquer prejuízo para saúde, para educação. Eu diria que essa proposta da PEC do teto é uma questão de salvação nacional. A situação realmente é gravíssima, é aguda, e a gente tem que fazer o quanto antes, porque o que nos resta nesse momento é um ativo de credibilidade. O país, enfim, percebe mais confiança no governo atual, mas os fundamentos da economia, os dados da economia principais, continuam piorando. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, se reuniram nesta quarta-feira para discutir a reforma política. Junto com os líderes partidários, eles costuraram um acordo prevendo que pontos votados em uma casa sejam discutidos na outra logo em seguida. O senador Renan Calheiros veio até a Câmara acompanhado do senador Aécio Neves, um dos autores da proposta de emenda à Constituição, que o Senado pretende votar logo depois do segundo turno da eleição.
A proposta tem 2 pontos. O primeiro é a chamada cláusula de desempenho, que limita alguns direitos dentro das casas legislativas e no acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário às legendas que obtiverem um número mínimo de votos nas eleições. O segundo é o fim das coligações para as eleições de deputados e vereadores. O objetivo é reduzir o número de partidos políticos. Os partidos políticos têm que ter seu número diminuído. Eles têm que ser instrumentos de vocalização de pensamentos de setores da sociedade e não instrumentos de interesses particulares, como tem sido hoje. É preciso reinventar a política, porque muita gente que detém mandato entende que por deter mandato, time que está ganhando não se mexe. Isso não é verdadeiro, porque nós não estamos ganhando, nós estamos perdendo. A cada eleição, a política perde mais. Na reunião, ficou acertado que o Senado votará no dia 9 de novembro, proposta que institui a cláusula de barreira. No mesmo dia, a Câmara deverá analisar projeto que altera o sistema eleitoral. O acordo é de que, após estas votações, as propostas serão trocadas entre as casas, que deverão fazer novas votações sobre estes temas o mais rápido possível. O presidente da Câmara criticou o atual modelo do fundo partidário, no qual o presidente do partido é quem decide o que fazer com os recursos que vêm do orçamento federal. Para ele, é preciso criar regras para uma distribuição mais transparente desse dinheiro público. Maia também defendeu a aprovação do chamado voto em lista, no qual o eleitor não vota em um único candidato, mas sim numa chapa fechada composta por vários nomes escolhidos dentro do partido. Nós temos que avançar naquilo que pode ser votado por projeto de lei, a gente avançar na discussão da lista. Eu acho que a lista fechada ou um sistema misto, ela cabe, ela pode ser aprovada por lei, ela pode ser encaminhada de forma mais rápida para o Senado. Representantes de alguns partidos são favoráveis ao fim das coligações partidárias, mas são contra a cláusula de desempenho. O que tem que depurar a representação partidária brasileira e programática necessariamente é o voto do eleitor, é o cidadão. Não pode o sistema que está apodrecido dizer que quer depurar, fazendo com que forças emergentes não possam se fortalecer. Não precisa nenhuma cláusula de barreira, proíbe coligação nas eleições proporcionais. Sabe o que vai acontecer? Quem é pequeno e bem pequeno vai acabar. Quem é pequeno e tem condições, cresce. O Conselho de Ética da Câmara voltou a se reunir nesta quarta-feira. Em pauta, uma série de acusações contra deputados, a maior parte por causa de pronunciamentos considerados ofensivos. E ganhou força o debate sobre a liberdade de cada parlamentar defender suas ideias. 3 deputados, 3 diferentes discursos. O deputado Vladimir Costa, no Conselho de Ética da Câmara. O PT é um partido indecente. O PT é um partido da vergonha. O PT é um partido sujo. A maioria dos seus integrantes, eu não vou dizer que são todos, mas eu acredito que 99,99% dos petistas, bandidos da pior periculosidade. Nesse caso, o relator considerou que não se configurou grave irregularidade. Na votação desta quarta-feira, 12 deputados concordaram e o processo foi arquivado. Nós conhecemos muito bem as prerrogativas dos parlamentares. Nós temos, pelo menos aqui dentro, imunidade em palavras, gestos e votos. Então nós temos essa tradição. O dia que o parlamentar não tiver a liberdade para defender as suas convicções, as suas filosofias, então não vai, mas a gente fechar o Parlamento Federal. O segundo caso é o do deputado Laerte Bessa, no plenário. A grande maioria dos petistas são ladrões e tem que sair do país, juntamente com a vagabunda da Dilma e seu amigo Lula. O relator considerou que o deputado não excedeu os direitos inerentes ao mandato. Essa posição ainda vai a voto. O terceiro processo é contra o deputado Jean Willis. No Facebook, ele escreveu sobre um ataque a uma boate gay nos Estados Unidos e criticou o discurso de ódio. O relator do caso, o deputado Júlio Delgado, considerou aquele posicionamento como sendo político e ideológico e, portanto, dentro do exercício regular do mandato. A sugestão foi pelo arquivamento do processo, mas isso também ainda depende de uma votação. Outro processo contra o deputado Jean Willis ainda dá os primeiros passos. Ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro durante a votação do impeachment.
O Conselho vai ter 60 dias para investigar e decidir sobre o caso. O responsável por isso vai ser o deputado Ricardo Izar. Eu vou me reunir com a assessoria técnica para a gente fazer uma pauta do trabalho, né? E devemos convocar todos os envolvidos no caso, tanto quem recebeu o CUSP, quem, né, como representado, ouvir todas as partes, verificar se teve provocação, se não teve, para a gente poder tomar uma decisão, ver o vídeo que eu vi muito rapidamente na época. Agora tem que olhar tudo com mais atenção. Procurado pela reportagem, o deputado Jean Willis não quis comentar o caso. Na próxima terça-feira, o Conselho de Ética volta a se reunir para votar os casos pendentes. O relatório da medida provisória que muda o setor elétrico foi aprovado na comissão mista e está pronto para ser votado no plenário. Para não perder a validade, a MP tem que ser analisada por deputados e senadores até o dia 20 deste mês. O relator começou o dia cercado de parlamentares. Não era para menos, porque o projeto que veio do Executivo tem 40 páginas que pretendem diminuir os subsídios pagos pelo governo e aumentar a participação do capital privado na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O relator, José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, acatou quase todos os pontos da oposição, mas 2 deles ficaram para a decisão do plenário. Trata do mercado livre de energia, onde os produtores vendem diretamente aos grandes consumidores. Mas a questão mais complexa é sobre quem vai administrar os recursos bilionários que vêm dos fundos setoriais. Para que todo mundo possa entender, o encargo setorial é uma espécie de taxação que existe na conta de energia. Essa taxação rende bilhões por ano e esses bilhões eram administrados pela Eletrobras. O que o relator propôs é que isso passe para uma organização de cunho privado, que é a CCEE, que nós não concordamos. Nós achamos que esse recurso é público, vem do consumidor e deveria ficar sob gestão do Ministério de Minas e Energia. Apesar dos elogios à oposição, esse é um ponto que o relator vai deixar para a decisão do plenário. Nós tivemos que negociar com a oposição, embora eles tenham votado contra, mas basicamente contribuíram muito para o texto, o Partido dos Trabalhadores e todos os deputados. Negociamos com o setor rural, negociamos com o setor de carvão, negociamos com o setor de fontes alternativas, todas elas, eólica, solar, biomassa, com as geradoras, com as distribuidoras. Então tem um sistema muito complexo. Ele era simples no momento que era só Estado. Agora tem muitos interesses econômicos. E o objetivo do governo, ainda hoje de manhã conversei com o ministro Moreira Franco, conversei com o ministro Coelho, Fernando Coelho, e o objetivo do governo do presidente Michel Temer é atrair investimentos, gerar empregos e tirar o Brasil da paralisia. Esse projeto, de certa forma, vai dar sua contribuição para isso. O relator destacou que uma mudança no texto foi feita para beneficiar os consumidores de baixa renda. Eles não vão mais pagar pela taxa de recuperação do setor, a chamada CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. E você vê agora o 3º episódio da série de reportagens especiais sobre as 10 medidas contra a corrupção em análise aqui na Câmara. Com uma média de 4 anos para se concluir um processo no Supremo Tribunal Federal, muitos corruptos acabam escapando da punição por conta da prescrição dos crimes. Na reportagem de hoje, nós vamos mostrar como as 10 medidas contra a corrupção podem diminuir a lentidão da justiça brasileira. Quase 300 políticos de 22 diferentes partidos. Isso tudo numa só lista apreendida pela Operação Lava Jato em apenas uma das empreiteiras investigadas. A Justiça é a responsável por separar o joio do trigo. O Supremo Tribunal Federal é o símbolo maior desse papel. Ali, um processo leva, em média, 1.607 dias para ser concluído. Mais de 4 anos. Portanto, para você que espera pelo fim da Lava Jato, melhor esperar até 2020, em média. A lentidão judicial não é exclusividade do Supremo e é algo que inverte a lógica judicial. Não condena culpados, mas pune o inocente. Imagine uma pessoa que durante 20 anos vem sendo processada e no final é considerada inocente. A sua imagem já foi jogada no lixo.
né? A sua reputação já não vai ser recuperada. A demora é uma das razões por trás de uma estimativa. 97% dos casos de corrupção terminam sem qualquer tipo de punição. O primeiro passo para mudar é identificar as causas da impunidade. Se você pode recorrer, atrasar o processo e no final esse atraso vai acabar matando o processo por conta da prescrição, tá? Você está estimulado a seguir esse caminho. As medidas de combate à corrupção atacam o problema por dois lados. Primeiro, diminuindo a quantidade de recursos possíveis, o que deve acelerar o processo. E depois, ao dar mais tempo para a justiça chegar a uma conclusão, o que evita que a prescrição se torne o objetivo da defesa. A nossa legislação, infelizmente, ela tem muitas brechas para essas situações específicas e é algo sempre que deveria perturbar qualquer um. Porque o que você quer com o processo? Quer que você faça justiça na forma da lei. Justiça não só para políticos, mas também para partidos. A 8ª medida, ela cria o crime de caixa 2 eleitoral, ela cria o crime de lavagem de dinheiro eleitoral e ela possibilita a punição de partidos políticos que se envolvam com corrupção, como existe em relação a empresas privadas. Por que não foi proposto em relação a empresas privadas? Porque já existe, está lá em 2013 a lei anticorrupção. O que se fez foi fechar uma brecha para desincentivar o comportamento inadequado também no seio de partidos políticos. Aí vale a pena relembrar o que o Brasil viveu em 2012, no julgamento do caso conhecido como Mensalão. A decisão do Supremo condenou políticos por uso de dinheiro sujo em campanhas eleitorais. A proposta do Ministério Público vai além, ao definir que usar dinheiro não declarado, chamado Caixa 2, é sempre crime, ainda que o dinheiro não venha de corrupção. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2 é crime. A proposta do Ministério Público agrava também a punição. Na escala, o primeiro passo seria a multa. O segundo, perder o acesso aos recursos do fundo partidário. O terceiro, uma suspensão que poderia ir de 2 a 4 anos. E, no limite, o partido poderia ser até mesmo definitivamente fechado. Isso merece um pouco mais da nossa atenção. Um sistema político estável é uma construção social muito complexa, que começa por você, com seu direito ao voto. Passa por eleições livres, liberdade de expressão, um sistema legal e chega até aos partidos e candidatos. O que os críticos dessa proposta dizem é que responsabilizar um partido é uma coisa, fechá-lo é outra completamente diferente. O temor desses críticos é que ao fechar um partido, você possa desestruturar todo o sistema. Uma vez que você criminaliza as principais forças políticas de um país, você dá margem a que figuras autoritárias, populistas no pior sentido da palavra, surjam. O pano de fundo dessa discussão é o financiamento das eleições, ou seja, quem paga o custo da democracia. Dinheiro público ou privado, para Vladimir Aras, tanto faz. Tanto num caminho quanto no outro há possibilidade de abusos e a ideia é que haja um controle rigoroso sobre o dispêndio dos recursos para que não haja o chamado Caixa 2 e mais grave do que isso, mais grave do que o Caixa 2, não haja a facilidade para esquemas criminosos organizados ingressarem no mundo da democracia, ou seja, no mundo das eleições. A mudança envolve um risco, mas ficar parado também. E esse tem um preço já conhecido. Se a legislação fosse adequada, a gente tinha quantos milhares de presos no Brasil por corrupção? A grande tese que nós precisamos resolver é que nós possamos sair da impunidade. O que gera a corrupção é a certeza da impunidade. Na última reportagem da série especial sobre as 10 medidas contra a corrupção, você vai ver quais são as propostas que afetam o funcionário público e o cidadão comum. Nesta terça-feira, o plenário aprovou a proposta que aumenta o limite de receita bruta para pequenas empresas participarem do Super Simples. Nesta quarta-feira, no Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, muita comemoração no café da manhã promovido pela Frente Parlamentar ligada ao tema aqui na Câmara.
Pelo projeto, o limite máximo de receita para pequenas empresas participarem do Super Simples passa de 3,6 milhões de reais para 4,8 milhões de receita bruta anual. A proposta também inclui outros pontos. O refinanciamento de débitos tributários dos pequenos é o urgente para agora, até porque os efeitos desta lei só serão sentidos a partir de 2018. O que aconteceu nesta etapa foi o crescer sem medo, a construção da tabela de tal forma que, ao invés de ter degraus para a empresa crescer, é uma rampa mais suave, que nós chamamos de acessibilidade, né? Dela poder ter acesso ao crescimento com um sistema tributário progressivo como o imposto de renda. O presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa lembra a força que elas têm na economia do Brasil. Nós representamos 98% de todas as empresas. Então, quando você fala de emprego, 12 milhões de desempregados, aonde que vai ser a válvula de escape? Vai ser o microempreendedor individual. A economia do país, ela é feita, se segura muito através do micro e pequeno empresário. E outro café da manhã também movimentou a Câmara nesta quarta-feira. O ministro da Integração Nacional e o governador do Piauí participaram do evento promovido pela bancada do Nordeste para comemorar a sanção da lei que renegocia a dívida de agricultores do Norte e Nordeste. Parlamentares que estiveram presentes defenderam o fortalecimento de órgãos que atendem a região. A nova lei beneficia diretamente cerca de 800 mil agricultores no Nordeste e 300 mil no Norte, com a possibilidade de renegociação das dívidas contratadas até 30 de dezembro de 2011. Eles podem ter redução nos valores devidos e parcelamento para o pagamento do débito. Com isso, saem da dívida ativa da União e podem contratar novos financiamentos, medida necessária para reativar a economia das duas regiões. E o governo pensa em incluir mais produtores. Estender esta renegociação até julho de 2016. Esta é uma iniciativa que está sendo discutida internamente no governo com o apoio do Congresso Nacional e no futuro próximo a sociedade brasileira estará tendo a informação a respeito desta ampliação de prazo. No caso do Nordeste, atingido pela pior seca dos últimos 50 anos, é a diferença entre manter o pequeno produtor no campo ou vê-lo migrar para os grandes centros em busca de outra forma de sustento. Essa renegociação dessas dívidas exatamente porque eles não produziram, não choveu, o animal que comprou morreu. Então é importante que tenha essas renegociações que correspondem a um percentual ínfimo em relação ao que se gasta aí de outras coisas. Se a comemoração pela nova lei era justificativa para o café da manhã, no cardápio estavam as próximas medidas para fortalecer as instituições que atendem o Nordeste, como a Sudene e a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. E a principal delas é conseguir mais dinheiro para a região. E isso começa por uma contrapartida pelo alongamento do prazo de pagamento das dívidas dos estados do Sul e do Sudeste com a União. Queremos uma compensação para o desequilíbrio nesse esforço fiscal do alongamento da dívida, 55 bilhões, em que os estados dessas três regiões, são 20 estados, compõem 5 bilhões do total da dívida contra 50 bilhões dos outros 7 estados. O Nordeste, enquanto for tratado como está sendo tratado por vários governos, se não tiver um tratamento diferenciado, o Nordeste não cresce. Pelo contrário, vai diminuir. E na semana em que se comemora o centenário de Ulisses Guimarães, você vai ver como o senhor Diretas se tornou peça-chave na redemocratização do Brasil. Nos 100 anos do nascimento de Ulisses Guimarães, uma lição sobre disposição política. Na metade da década de 80, o Brasil vivia uma transição. A ditadura acabara, mas a democracia ainda não estava pronta. Era preciso uma nova legislação que garantisse ao país a consolidação das eleições diretas em todos os níveis, dos direitos que o cidadão perdera sob os governos militares, das liberdades políticas em geral. Era preciso uma nova Constituição, a chave para o Brasil fechar definitivamente a porta do arbítrio
e abrir as janelas para uma nova política. Mais uma vez, Ulisses, que já fora o símbolo vivo da campanha pelas diretas já, tinha essa chave nas mãos. Ulisses virou o senhor constituinte ao se tornar presidente da Assembleia Nacional, responsável por coletar, organizar e harmonizar as necessidades políticas, econômicas, sociais e culturais acumuladas de uma nação inteira. O tempo passou e aquela construção política também se mostrou insuficiente. E hoje, diante do clamor por uma reforma política, o nome, a disposição e os feitos de Ulisses Guimarães voltam à memória. Eu acho que se Ulisses fosse vivo e outros poucos fossem vivos, a gente não estava nisso não. A gente não estava nesse rame-rame, né? A gente já tinha feito algumas coisas mais sérias na área política. A política precisa de uma coisa simples, de começar a fazer reformas. Ulisses se tornou uma figura acima dos partidos. O doutor Ulisses, quando ele morreu, ele já estava acima dos partidos políticos. Então, ele transcende, a história dele transcende o MDB. Agora, para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Tchau!